Se nós pegarmos o que foi feito nesses 9 meses, em relação a tudo que foi desconstruído, destruído no Estado brasileiro, a gente pode já dizer que tem uma vitória importante. Em primeiro lugar, o reposicionamento do Brasil no mundo. Impressionante o que o presidente Lula fez nesse período de mandato. As viagens que ele fez, as articulações que ele fez, se colocou como uma liderança global. Com certeza, a grande representação do Sul global e também como um interlocutor, né, uma voz ativa aí em defesa dos direitos da população, a questão da inclusão, da igualdade, ele trouxe essa pauta de novo para o cenário internacional, a questão ambiental, enfim, e as articulações que ele tem feito. Então, não tenho dúvidas. O Papa andava meio sozinho aí nessa seara, eu acho que Lula chega para ajudar. E reposiciona o Brasil, que é muito importante pelo tamanho do nosso país, pela importância que a gente tem na América Latina. Então, eu acho que ele fez e está fazendo vários gols de placa aí em relação à questão internacional. E no âmbito interno também, né? São meses que teve uma recuperação importante aí para a vida do povo brasileiro. Claro que nós temos que avançar muito mais, mas se a gente olhar os dados da economia, ninguém achava que o Brasil ia crescer mais do que 1% no início do ano. Nós já temos, com certeza, um crescimento acertado de 3% esse ano, que é mais do que 2022. E isso tem a ver com políticas direcionadas pelo governo do presidente Lula, por ele, sobretudo, que é o aumento real do salário mínimo, que tem um impacto imenso, né, na economia popular, por conta, inclusive, dos aposentados, beneficiários do INSS, o reajuste da tabela do imposto de renda, ou seja, quem ganha até 2.640 deixou de pagar imposto de renda. Vamos lembrar aqui que a imensa maioria do povo brasileiro, as pessoas ganham até 2 salários mínimos no Brasil. Então, isso teve impacto. A questão do desenrola, que é a renegociação de dívidas, a queda no preço dos combustíveis. Enfim, eu acho que isso foi muito importante para dar uma melhora e uma respirada na economia brasileira. E agora ele recupera o PAC, né? Os investimentos vão começar a ser feitos, isso também vai ter impacto na vida do povo. E conseguiu recuperar basicamente todos os programas e projetos, né, que foram feitos durante o governo dele. Basta ver a reconstrução, digamos assim, do Bolsa Família, que eles tinham colocado como auxílio emergencial, depois ficou o auxílio pré-eleitoral do Bolsonaro, mas está sendo reestruturado e com aumento de recursos para criança, para adolescente, vem aí também o Minha Casa Minha Vida. Enfim, eu acho que o governo está indo muito bem. Óbvio que temos desafios, mas isso faz parte de qualquer governo. Breno, eu fico preocupada, assim, inclusive falei com o ministro Haddad, falei com o presidente Lula também, me preocupa muito a meta de resultado primário zero, né? Numa situação em que vários países do mundo estão optando por fazer investimento, optando por fazer despesas públicas, né? Sem se preocupar muito com o resultado. E acho que o Brasil poderia, no que vem, não precisaria ter um resultado fiscal zero. Aliás, no próprio arcabouço já está previsto uma banda, né, de 0,25 a menos, ou superávit ou déficit. Então, me preocupa sim, porque o Estado vai precisar continuar investindo, vai precisar impulsionar a economia, isso vai ser fundamental, até porque a gente tem um outro problema, que são os juros exorbitantes, né, praticados aí pelo Banco Central, que claramente faz oposição ao governo, claramente faz oposição, não tem justificativa de você ter taxas de juro de 12,75 como tem. Eles diminuíram 0,50, depois mais 0,50, agora para aumentar os juros no passado, que eles baixaram os juros ainda no governo Bolsonaro, para aumentar, eles fizeram em 9 cupons e rapidamente aumentavam de 1,5 até 2 pontos percentuais. Então, assim, mais do que boa vontade, né, mais do que ter má vontade, esse presidente do Banco Central, ele de fato faz oposição. Porque se a gente tivesse juros mais baixos, ajudaria muito, porque aí não ficaria só o Estado com esse papel indutor, embora eu acho que o Estado tenha que ter sempre. Tem uma coisa importante, o presidente Lula vetou um dispositivo que foi colocado no Congresso, no arcabouço fiscal, que é um dispositivo que proíbe de excepcionalizar do resultado primário qualquer gasto primário. Então, investimento é um gasto primário. E não sei se você lembra, nos governos passados do Lula, da Dilma, era excepcionalizado o PAC, que é um grande projeto de investimento. Então, o investimento não entrava no teto. E o relator, lá na PEC,
lá no arcabouço, no Congresso, proibiu isso. Então, o presidente vetou. Eu espero e temos que trabalhar para que o Congresso não derrube esse veto, mantenha esse veto, porque aí tem como excepcionalizar os investimentos, o que seria muito importante, né? Porque o investimento é indutor do desenvolvimento. Excepcionalizar. Você pode colocar o dinheiro para investimento, mas ele não entra para contar no resultado. Então, você pode fazer com as outras despesas correntes o resultado zero, que tanto tem se projetado. Embora, mesmo assim, eu acho que essas outras despesas, né? O presidente Lula não gosta de chamar gasto ou despesa, e eu concordo com ele, porque você não pode considerar um Bolsa Família um gasto, né? Isso digamos assim, não é um investimento da concretude, mas é um investimento na vida das pessoas, como o aumento do salário mínimo, como o que você coloca para a educação, para a saúde, sabe? Dá um fardo quando você fala gasto, despesa. Na realidade, você está colocando para melhorar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas, que é a função do Estado. Investimento privado é importante, aliás, ele é o grande investimento do país, não é o público maior, o público é menor. Então, o investimento privado é muito importante. Agora, o Estado é fundamental, inclusive, para induzir esse investimento. Então, além do Estado fazer investimento direto, que a gente precisa, como em muitas obras do PAC, né, que já estão por aí, a questão da educação, aumento físico da rede escolar, Minha Casa Minha Vida, que é investimento na veia, né, porque mexe com toda a construção civil. Então, além de pôr dinheiro para esse tipo de investimento, o Estado também tem que induzir o investimento privado. Então, uma política de crédito acessível é importante. Por isso, o papel do BNDES é tão importante. Então, assim, eu não vejo contradição no que o ministro falou com o que a gente sempre caminhou. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar junto, elas não são excludentes e não podem ser excludentes, né, no formato da economia, da sociedade que vivemos. Então, o Estado precisa se preocupar em induzir o investimento, induzir o crescimento e também fazer a sua aplicação direta. Você, por exemplo, falou na questão da agricultura, né, que ela foi importante na formatação do PIB. Ela foi sim, mas o que mais cresceu agora nesse último trimestre foi o consumo das famílias. E cresceu por quê? Cresceu pelos motivos e razões que eu te falei. Dinheiro colocado na mão do povo, através do aumento do salário mínimo, do Bolsa Família, da desoneração da tabela do imposto de renda, né? E vamos lembrar também que a agricultura ela é altamente subsidiada pelo Estado brasileiro, né? Os planos safras, a parte de impostos, de tributo. Então, é um setor que, veja, depende do Estado, né? Às vezes o pessoal diz assim, não, é porque o agro está trazendo a riqueza do país. É verdade, o agro tem colaborado muito, mas se não fosse o Estado brasileiro, o agro não conseguiria fazer isso, né? Inclusive o Estado brasileiro atuando para abrir novos mercados para o agronegócio brasileiro. E nós precisamos ter também uma política industrial, né? O Brasil é um grande exportador, mas é um exportador de matérias básicas, né? De commodities, soja, milho, agora somos o maior produtor de milho do mundo, né? Estamos exportando muito, mas nós precisamos industrializar, colocar, agregar valor. Por exemplo, nós somos um dos maiores produtores de café, mas não somos nós os maiores exportadores de café empacotado, de café pronto para beber. A gente exporta grãos, um outro país compra e faz o processo de industrialização. Então, a gente precisa agregar, precisa ter um plano industrial, e nisso o Estado também pode induzir. Então, acho que as duas coisas, a gente tem que induzir o investimento privado a ser cada vez maior, porque ele gera empregos, e o Estado também tem que colocar dinheiro, porque isso também gera emprego, e o Estado acaba impulsionando esses investimentos privados também. Veja, os governos Lula e Dilma foram governos que investiram muito no povo, né? Colocaram muitos recursos públicos à disposição dos mais pobres, do povo trabalhador. É por isso que o povo não esquece de Lula, porque, como diz o presidente, a gente colocou o pobre no orçamento. E foi a primeira vez da história que, de fato, isso aconteceu, porque sempre a pobreza, né, os que mais precisavam, era uma paisagem, e só eram socorridos em algumas emergências, de forma pouca, e quando dava, porque sempre a preocupação era com outros setores. Lula inverteu isso, e isso, com certeza, é uma das questões que faz com que o povo lembre dele e fez com que ele voltasse a governar o país. Então, é óbvio que a gente tem essa preocupação, fazemos essa discussão e vamos fazer no âmbito do Congresso, da LDO agora, uma discussão para que a gente possa reverter, pelo menos, essa questão do fiscal zero,
né, que a gente possa ter um pouco mais de recursos, porque isso interessa ao Brasil, interessa ao povo brasileiro. E o Congresso Nacional tem essa responsabilidade. O Congresso Nacional fica pressionando, pressionando, pressionando para ter arcabouço fiscal, o relator foi extremamente rigoroso, piorou demais o que foi mandado para o Congresso, mas, ao mesmo tempo, fica lá, dando isenções, querendo mais recurso para emendas, fazendo, né, proselitismo com certos setores para diminuir impostos. Não pode ser assim. O Congresso tem que ter responsabilidade com a maioria do povo pobre. Então, nós vamos fazer esse embate, sim, para que a gente possa ter mais flexibilidade ano que vem.